Muito bem, amigos, falemos da lição número 1, a lição que fala sobre o tema Jesus vence e o diabo perde. A lição do domingo fala sobre como aconteceu uma batalha no melhor lugar do universo. Como poderia, num lugar perfeito, com seres perfeitos, acontecer o que aconteceu? É que a base do governo divino é justamente o livre-arbítrio, o poder de escolha moral. Isso tornou a criação totalmente diferente de seres celestiais e seres humanos. Deus deu aos seres criados o poder da escolha, mesmo que isso significasse um risco para a harmonia celestial e a harmonia terrestre. Mas Deus não foi pego de surpresa, porque em sua onisciência ele sabia o que ia acontecer. Tanto que Ellen White, no livro História da Redenção, nos conta de forma detalhada que Lúcifer recebeu muitas admoestações e solicitações divinas para que ele se arrependesse e deixasse ali o que ele fez. Não foi de imediato que houve uma batalha no céu, mas demorou algum tempo, porque Deus queria a conciliação e queria que Lúcifer se retratasse, que ele usasse o poder de escolha para retornar assim a sua antiga situação de adorador celestial. Quais os efeitos de uma guerra? Os efeitos são nocivos. Hoje para as pessoas, e foi também no céu. Hoje nós vemos as guerras acontecendo em vários lugares do mundo por causa do poder de escolha do ser humano. Quando existe uma guerra, o ambiente é totalmente distorcido pelo clima de guerra. 2 missionários estavam num certo país, numa certa vila, estavam atendendo ali as pessoas do lado de fora de suas tendas, quando de repente uma bomba explodiu e feriu gravemente uma criança. Eles chamaram rapidamente o médico que estava ali junto a eles, e o médico tentou estancar o sangue ali do corpo da criança, mas não conseguia, e a criança foi se esvaindo em sangue. Rapidamente começou então a cair assim desmaiada, e o médico ficou assim desesperado, porque não conseguia conter o sangue daquela criança. De repente, mais 2 homens foram feridos também. Qual era o motivo dessa guerra? É que um nativo havia matado ou morto um porco do mato num terreno ou num território que não era dele. Isso causou essa guerra. Eles já tinham acesso a armas e bombas e foi uma carnificina naquele local. Quando existe uma guerra, tudo em volta acaba perdendo. Pensemos no lado espiritual, no grande conflito, como a Bíblia o descreve, quanta alteração em ambos os cenários. No céu, perdendo a perda da 1/3 dos anjos. Foi realmente uma perda grandiosa no cenário celestial. Na terra, Adão e Eva perdendo o paraíso, perdendo a presença divina, vivendo assim um momento de terror, vendo a terra se deteriorando gradativamente, e foi assim uma perda terrível para a terra e para os seres humanos. A pergunta número 1 descreve o seguinte: como o livro de Apocalipse mostra a batalha entre o bem e o mal, e que efeito teve isso motivado pelo poder da escolha de Lúcifer. Apocalipse 12, 7-9 diz assim: então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, e que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos juntamente com ele foram precipitados. Então, para a pergunta, como o livro do Apocalipse descreve a batalha entre o bem e o mal, e que efeito trouxe isso para todos por causa do direito de escolha? A resposta ao livre-arbítrio levou Lúcifer a fazer uma escolha de não servir mais a Deus, e terminou numa batalha cósmica que alterou a harmonia do céu e também alterou a harmonia aqui do nossa terra. A rebeldia do anjo opositor, Lúcifer, aliada com seu poder de escolha, levou Lúcifer a demonstrar seu orgulho e oposição ao amor do Pai. Ele desejou o lugar de Deus: serei semelhante ao Altíssimo, exaltarei o meu trono. Ele queria a adoração, mas foi derrotado. Tanto ele como os seus anjos foram expulsos do lugar celestial. Sua rebeldia se transformou em ódio e levou ele a escolher ficar contra Deus. Deus fez seres livres, com o poder de escolha, com o livre-arbítrio. Agora, o livro do Apocalipse nos apresenta a oportunidade de fazermos a nossa escolha no final do grande conflito nesta terra. Nesta guerra entre o bem e o mal, nós estamos bem no meio. Não há lugar neutro, não há neutralidade. Nem pode haver displicência, nem desatenção de nossa parte no preparo para a batalha. O apóstolo Paulo diz: use toda a armadura de Deus para a batalha final.
Um rei, antes de sair para a batalha, pediu ao seu homem do estábulo que preparasse seu cavalo para a batalha. O moço deixou de observar que havia uma ferradura solta no cavalo do rei e não se atentou para isso. O que aconteceu? Durante a batalha, a ferradura se soltou, o rei caiu e acabou sendo morto pelos inimigos, com uma grande perda para ali o exército e para o reino daquele soldado. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, página 250, o seguinte: em breve, muito em breve, será travada a última grande batalha entre o bem e o mal. A terra será o campo de batalha. O local da peleja e das vitórias finais será nosso mundo. Aqui, em que tanto tempo Satanás tem instigado os homens contra Deus. A rebelião será debelada para sempre. Jesus vencerá e o diabo perderá. No grande conflito, precisamos agir como Davi ao enfrentar Golias. Teve fé no poder divino. Ele disse para Golias: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que diferença para o rei Saul, que viu no gigante Golias uma derrota para o seu reino. No entanto, a visão de Davi e Saul era diferente. O rei Saul olhou para o gigante do tamanho que ele estava, e disse: ele é muito grande, não dá para acertá-lo, ele é muito grande. Davi olhou para o gigante Golias e disse: ele é muito grande, não tem como eu errar. E foi para cima do gigante em nome do poder de Deus. Que haja uma bênção e que possamos estar atentos para a grande batalha, porque Deus nos dará a força e a vitória em nome de Jesus. Fica com Deus.